abusiva e violação ao artigo 117, 10 e 18 da Lei 8.112, qual seja: inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. E 18, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. No que se refere especificamente ao exercício de administração ou gerência de sociedade, a doutrina e a jurisprudência entendem que não viola referido artigo e, portanto, não pratica tal falta a simples menção do nome do professor como sócio administrador. É preciso que o servidor, de fato, exerça referidas funções, ou seja, incide aqui o princípio da primazia da realidade. E mais, é preciso que o exercício de atos de gerência ou administração sejam realizados com habitualidade, não se enquadrando nessa hipótese aquelas ações esporádicas ou eventuais, pontuais, inclusive quando decorrentes de casos fortuitos, força maior, um impedimento ou falecimento, ou mesmo um afastamento do administrador ou do único administrador. O doutrinador Rosa manifesta-se no seguinte sentido: há que se considerar que no mundo dos fatos, abre aspas, podem ocorrer as seguintes alternativas didaticamente separadas. Letra A, gerência exercida de fato com ou sem vínculo empregatício. B, gerência exercida com ou sem cláusula apontando a responsabilidade gerencial. C, apontamento em cláusula de responsabilidade gerencial isolado ou em conjunto, mas sem exercê-la de fato. O primeiro passo é verificar se documentalmente, pelo contrato social, resta comprovada a inserção do servidor como sócio e como gerente. Todavia, não basta constar o nome do servidor como gerente da empresa no contrato social para tipificar infringência que tem como consequência a demissão. Ainda que houvesse esporádicos atos gerenciais, a penalidade de demissão seria desproporcional ao modo como o bem jurídico foi ofendido pelo servidor. A proibição objetiva é preservar a boa, contínua, regular e zelosa prestação do serviço exercido pelo agente público. O autor Desan também afirma o seguinte: há na prescrição duas figuras típicas, quais sejam a participação decorrente do núcleo participar como gerente ou administrador em sociedade privada e o exercício decorrente do núcleo exercer do comércio. Condutas estas que requerem concreção fática e habitualidade para a concretização. Eu não vou ler o restante, mas eu cito no voto aqui uma doutrina no mesmo sentido. Por fim, eu cito também a própria CGU, num parecer do Marcelo Pontes Viana, de abril de 2015, que faz essas mesmas considerações a respeito da aplicação da primazia da realidade, do fato de que a simples menção no contrato social não importa em subsunção ao fato. Porém, o que deve ser observado é o real exercício da atividade de sócio administrador. Finaliza a CGU concluindo que, de modo bem didático, podemos separar as seguintes situações. Primeira situação: consta o nome do servidor no contrato social da empresa enquanto gerente ou administrador da sociedade, mas este não exerce de fato a gerência ou administração. Nesse caso, não resta configurada a infração disciplinar. 2. Consta o nome do servidor no contrato social enquanto gerente ou administrador e este exerce de fato a gerência ou a administração. Caso reste comprovada a situação fática, incorre o servidor na proibição ora tratada. 3. A sociedade é constituída apenas de fato, não constando em nenhum documento formal a designação do servidor para atuar na gerência ou na administração não personificada, mas este exerce de fato a gerência ou a administração, que também incide na hipótese. No caso dos autos, o autor, o recorrente, ele efetivamente, e admite isso, exerceu a atividade de sócio administrador. O que eu tive
uma atenção de observar na documentação é se essas atividades que não foram negadas ocorreram nessa hipótese proposta como esporádica, não habitual, eventual, por uma situação emergencial, né, provocada, por exemplo, pela saída de um dos sócios, etc. E data vênia do recurso não foi o que foi verificado pela prova dos autos. Me socorrendo novamente da decisão do magnífico reitor. Onde que você... Não. Então, está aqui. Não é. Eu vou elencar para vocês a quantidade de documentos que o recorrente assinou a partir da data da sua posse em 21 de fevereiro de 2013. Essa empresa existia anteriormente, e a partir da posse ele continuou exercendo atos de gerência, né, ou de administração, conforme consta no contrato social. Citando aqui literalmente a decisão do magnífico reitor, aspas, ao ingressar na UFMS em 21 de fevereiro de 2013, Luíde era sócio administrador da empresa WAT Equipamentos Eletrônicos Limitada, ME, embora tenha arguído que requisitou a alteração antes de ser empossado, que teve imensas dificuldades para obtenção de assinaturas e burocracias na junta comercial, o fato é que a alteração contratual que designou o sócio Gilberto Shimada Tatibana como administrador só foi protocolada na junta em 15 de outubro de 2014. A demora foi excessiva, não apenas para o registro, mas também para decidir como seria feito. É o que se observa pela vasta troca de e-mails juntada por Luíde às folhas 511 e 549. Luíde efetivamente exerceu a função de sócio administrador da WAT até 15 de outubro de 2014, comprovado pelos e-mails citados, que demonstram que exercia a administração de forma efetiva, tanto que era comum discutir questões da administração durante o horário de expediente. No e-mail de 18 de agosto de 2014, comprometeu-se a passar na Cilis, na empresa Cilis, às 14 horas para conversar com Gilberto, além de uso de equipamentos da UFMS para o consumo de energia das unidades consumidoras da responsabilidade do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, pelo valor de R$ 307.380,18, assinado em 9 de outubro de 2012, conforme consta do processo. Daquele processo, destacam-se os seguintes documentos que foram assinados. Contrato de prestação de serviço, assinado ainda antes, né, da posse, que é 9 de outubro de 2012. Ordem de serviços, iniciando relatório parcial em 2012. Agora, a reformulação do relatório parcial data de 25 de janeiro de 2013 e consta o recorrente Luíde como responsável pela preparação e revisão de boletins de medição elaborados em 21 de janeiro de 2013. Em 5 de fevereiro, assina nota fiscal eletrônica, há uma nota fiscal emitida para a empresa, relatório parcial datado de 27 de fevereiro de 2013, constando Luíde como responsável pela preparação e revisão, contendo boletins de medição assinados por ele, com data de 5 de março de 2013, tem nota fiscal eletrônica emitida para a empresa em 27 de março de 2013, tem um pedido de prorrogação de prazo para a conclusão de serviços datado de 27 de maio de 2013. Sobre isso aqui, inclusive, há uma menção num dos e-mails de troca de e-mails entre os dois sócios, falando, estou averiguando a documentação para enviar o e-mail, para fazer o pedido de prorrogação.
O primeiro termo aditivo do contrato foi datado e assinado em 28 de maio pelo recorrente. Esse contrato foi publicado no Diário Oficial. Tem relatórios parciais de junho de 2013, tem nota fiscal de julho de 2013, tem um relatório final de agosto de 2013. E também tem mais nota fiscal de setembro de 2013. Todas essas datas e essas ações, esses atos, demonstram que o contrato, então, firmado com o governo do Estado, ele continuou existindo, apesar do recorrente demonstrar também que estava em processo de alteração, de saída da empresa, de retirada do seu nome do contrato social. Na prática, ou segundo o princípio da primazia da realidade, ele continuou empreendendo os atos de gestão da empresa, né? Por fim, considerando que todos esses atos demonstram a conduta que viola o inciso 10 do artigo 117 da Lei 8.112/90, passo a analisar individualmente os argumentos colocados no recurso. Primeiro deles, argue que houve descaracterização do ilícito imputado com a comprovação de que, mesmo assinando aqueles relatórios técnicos e constando como sócio-gerente, o servidor jamais exerceu atividade remunerada após sua posse em regime de dedicação exclusiva e que, portanto, ausente à má-fé. Na verdade, para a tipificação do inciso 10 do artigo 117, citado, não há a necessidade de comprovação de que recebeu ou não qualquer remuneração, porque ali se trata de administração de empresa, né, de sociedade. Não está dizendo se recebe ou não prolabore, ou não é o que o artigo está dizendo, né? Nem mesmo é necessária também, para a violação do DE, que é o artigo 20 lá da 12772, o exercício de atividades fora da instituição é suficiente para violar a dedicação exclusiva se não foi autorizado, como é o caso. Não passou por autorização, atendendo à resolução de colaboração esporádica. Com efeito, o artigo 20 diz: o professor da instituição, ocupante de cargo efetivo do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho. 40 horas semanais em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. Então, também não aqui não se está exigindo a percepção ou não de qualquer remuneração. Então, o primeiro argumento cai por terra na avaliação dessa relatora. O segundo argumento é que esteve ausente na decisão atacada ou na decisão recorrida a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena máxima, que é a demissão. Foi observado, nesse caso, que o ato da autoridade ele não tem espaço para discricionariedade, porque o fato subsumiu a norma. Então, inclusive porque, diversamente do que é argumentado, há a presença de dolo, ainda que se trate de dolo eventual. O dolo é a consciência, é o conhecimento de todos os componentes que caracterizarão a conduta. Sendo assim, se o agente sabia que do ato configuraria crime e resolve praticar a conduta, ou seja, existe vontade na prática do ato, assim está configurada a conduta dolosa. Ainda que se diga que não havia a intenção específica, né, ou a intenção ou dolo direto, né, em praticar o ato, o dolo eventual fica
evidente, porque o dolo eventual é uma espécie de dolo em que o agente assume o risco em conduzir o resultado delituoso. Neste caso, ele não se importa com o resultado da conduta. Quer dizer, ele sabia, tanto sabia que era proibido pela lei, que estava providenciando a sua retirada da empresa como sócio. Então, ele tinha consciência do ato, ele tendo praticado, então, no mínimo, né, ele agiu com dolo eventual. No recurso, o recorrente também fala que deveriam ser observadas circunstâncias atenuantes, como, por exemplo, o fato dele ter sempre cumprido as suas obrigações como professor, de ser bem avaliado em todas as avaliações institucionais, de ter toda uma atividade como pesquisador na área de pesquisa, extensão, ensino, ser bem qualificado. Só que, nesse caso, também não é possível aplicar essas atenuantes, porque elas não são capazes de retirar a tipificação. Então, a conduta é típica. Não tem como você excluir a tipificação e dizer que ele deixou de praticar o ato pelo fato de ser um bom professor. O outro argumento é a descaracterização da aplicação de penalidade de ressarcimento pela ausência de má-fé e da comprovação de que ele cumpriu com seu regime de trabalho. Argumenta, então, o recorrente que ele não deveria ser penalizado em ter que ressarcir ressarcir o erário pelo fato de ter violado a dedicação exclusiva, conforme eu disse, prevista lá no artigo 20 da Lei 12.772, de 2012. Adotando aqui os fundamentos do parecer da Projur, né, do Procurador Federal da UFMS, abre aspas, aqui é importante registrar que o ressarcimento da parcela referente à dedicação exclusiva não é uma pena sancionatória, mas tão somente um dever decorrente da vedação ao locupletamento indevido. Não se pode dispensar o ressarcimento, porquanto implicaria em violação ao dogma da isonomia, permitindo a percepção de tal parcela ao servidor que não observou o regime de dedicação de trabalho integral e exclusivo em detrimento daquele servidor que se dedicou exclusivamente ao exercício do cargo de docente. Dito isso, é importante registrar que foram emitidas ao menos 3 notas fiscais pela empresa gerida pelo interessado, em valores que superam a importância de R$250 mil à época, quando o mesmo já exercia o cargo de docente junto ao FMS, ou seja, após fevereiro de 2013. Por se tratar de valor que for revertido em favor da empresa do qual o interessado era sócio-gerente, por certo, de algum modo, o mesmo auferiu vantagem, seja no decorrer da sua gestão ou quando da sua retirada do quadro societário. Um outro argumento colocado no recurso é de que estava ausente de aplicação do princípio da isonomia em relação à situação de aplicação de pena frente a outros docentes que infringiram seus regimes de trabalho e que a esses outros docentes, que mesmo que comprovadamente também tenham assinado essa documentação técnica, não tiveram aplicada a penalidade de demissão. Então, houve rigor excessivo, argumento recorrente. Ocorre que a situação é diversa. Os demais servidores que também fazem parte desse processo e dessa decisão, eles foram indiciados e depois se comprovou que houve violação à dedicação exclusiva, prevista no artigo 20 da Lei 12.772 de 2012, que não é passível da pena de demissão. Mas, no caso do recorrente, restou comprovada a violação ao inciso 10, artigo 117 e inciso 18 da Lei 8.112, de 90,
que trata da proibição, né, que trata de norma proibitiva, e quem descumpre incorre na pena máxima, ou seja, na demissão. E, de novo, né, eu lembro que o próprio servidor admitiu o exercício das atividades. Por fim, o recorrente alega que a decisão não foi motivada explícita, clara e congruentemente sobre as circunstâncias do caso concreto. No modo de ver desta relatora, e após todos os argumentos que foram lidos, colhidos tanto da decisão recorrida, como também do parecer da Projur, a relatora entende que a decisão está plenamente motivada e deve ser mantida. Isso posto, opino no sentido de conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, esclarecimentos. Conselheira Doroteia. Eu peço autorização para passar a palavra para o professor Edson. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a conduta do professor Luiz. Podemos autorizar? Autorizado. Bom dia a todos. Sou o professor Edson, coordenador da pós-graduação em Engenharia Elétrica. Eu gostaria de agradecer à professora Doroteia pela oportunidade. Tá? Como a relatora disse, o Luiz está praticamente, toda a nossa conduta, né, está praticamente regulamentada na Lei 8.112. Tá? Na Lei 8.112 tem um artigo lá, um parágrafo, né, a professora pode me corrigir, que diz exatamente como se deve realizar as penalidades. Tá? E dentro disso é que eu vou tentar fazer a minha fala. Tá? Antes de mais nada, eu tenho que informar para vocês assim, hoje a FAENGE, ela possui basicamente 100 professores, mais de 30 técnicos e 2.000 alunos. Tá? E a minha função é mais ou menos de passar o que a FAENGE tem em relação, se posiciona em relação a esse caso. Tá? Eu fui coordenador do curso de Tecnologia Eletrotécnica Industrial, fui coordenador da pós-graduação antiga, que fechou, e atualmente estou como coordenador. E nessas atividades eu tive a oportunidade de fazer gestão sobre o professor Luiz. Tá? Aí, só recorrendo lá à Lei 8.112, no artigo 128, que diz a penalidade, deve-se levar em consideração, para aplicar a penalidade, o antecedente profissional e outra, o dano que se causou para a instituição. Tá? Então, acho que a FAENGE tem que ser ouvida até para que reforce aí, ou esclareça o voto de cada um dos conselheiros e das conselheiras. Tá? Então, assim, eu vou falar um pouco dos antecedentes do Luiz. Então, o Luiz é engenheiro eletricista, formado aqui na UFMS. Durante o curso de graduação, ele foi bolsista do PET durante 4 anos, não teve nenhuma reprovação. Isso, para quem conhece um pouco do histórico da engenharia, sabe a qualidade que é, então, da formação desse profissional. Depois ele fez mestrado aqui na UFMS, onde até hoje a sua dissertação é uma referência para a nossa área. Aí ele foi fazer doutorado fora, retornou, como a relatora disse, montou a empresa, foi professor voluntário nos cursos de Engenharia Elétrica e no curso de Tecnologia Eletrotécnica Industrial. E quando passou no concurso, por ser realmente um professor e pesquisador, já entrou para o programa de pós-graduação. Brevemente, para vocês saberem, o nosso programa ele fechou em 2014, o programa antigo. Quando a gente, em 2016, vamos elaborar uma nova proposta com um perfil adequado para pós-graduação em Engenharias 4, nós conseguimos 7 professores. Para quem conhece o cenário da pós-graduação, uma proposta tem que ter, no mínimo, 8 professores. Tá? Nós só conseguimos 7. Entre esses professores está o professor Luiz. Tá?
fomos buscar um outro professor em outra instituição e fechamos a nossa proposta. Tá. Então, aí, como coordenador lá do curso de Eletrotécnica Industrial, e como a própria relatora colocou, sempre foi um professor acima da média. Não um professor na média, um professor acima da média. Tá? Isso está documentado até desde quando ele entrou até quando ele saiu. Né? Inclusive, foi patrono em 2013 e em 2017. Então, sim, a minha fala é para explicitar o seguinte: em termos de antecedentes profissionais, não tem como contestar que o Luigi está acima da média. Qual foi o dano que o Luigi causou para a instituição? Isso eu estou falando para a FAENG, como gestor, como coordenador da pós-graduação, como coordenador da graduação. Qual foi o prejuízo que ele causou? Zero. Então, quando aconteceu a demissão do Luigi, como gestor, não vou citar nome, mas nós temos vários problemas de ausência de professor. Então, quando aconteceu da demissão do Luigi, foi uma bomba. Porque a única coisa que o pessoal falava para nós é assim: mas que hora que o Luigi está administrando essa empresa? Tá? Então, assim, não houve danos, pelo menos para a nossa unidade. Pelo menos para o curso onde o Luigi passou, para a FAENG, não teve danos. Não teve danos. Uma conduta profissional com a nossa instituição exemplar desde a época que estava na graduação. Então, para nós, e aí é o recado não só do professor Edson, tá? A penalidade realmente foi excessiva. Tá? Porque, não vou entrar nos méritos aqui, em detalhes jurídicos, mas é razoável para a gente pensar no seguinte: quando se comete um crime, você pode aplicar, sim, a penalidade máxima. Mas, isso eu estou falando de crime, vamos colocar assassinato. Mas qual que foi o antecedente? É réu primário? Então, sim, para nós é razoável ter esse pensamento. Então, assim, e comparado até com o comportamento de outros profissionais, para nós ficava claro que a penalidade foi excessiva. Tá? Bom, mas isso não foi só uma questão que nós, da elétrica ou da pós-graduação. Então, eu estava como diretor substituto quando uma das... essa questão surgiu. A minha sala ficou cheia de alunos, cobrando alguma providência. Professores se reuniram cobrando providências. Então, eu chamei uma reunião. Falei para os alunos o que eles poderiam fazer, e nós convocamos uma reunião do conselho. Na reunião do conselho, os gestores aqui sabem mais ou menos, a nossa não é muito diferente, ela sempre foi muito acalorada. Nós temos uma heterogeneidade meio grande de cursos, né? Mas, assim, me orgulho muito de estar na FAENG, por causa das discussões calorosas que nós temos, e essa foi uma delas. Essa foi uma delas. O Luigi foi lá, apresentou, nós olhamos o processo, o Luigi saiu da reunião, e os conselheiros, por um bom tempo, se debruçou em cima dessa questão. Tá? E aí, até o pessoal passou, eu faço questão só de ler algumas coisas que nós colocamos em relação a essa situação. Tá? Então, assim, isso foi uma reunião do Conselho da FAENG. Conselho de Faculdade de Engenharia, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura, Urbanismo e Geografia, da FAENG, o FMS, reunido torna-se público que repudia veementemente qualquer ato ou crime contra a administração pública. Isso é uma posição nossa, tá? Que venha ferir a legislação e rege os serviços públicos federais, em especial os professores universitários. Entretanto, considerando a atenção e dedicação ao ensino atestado por alunos, professores dessa FAENG, que indicam a qualidade, seriedade, comprometimento com o qual o professor Luigi executa o seu trabalho na FAENG e FMS. Considerando que o professor Luigi vem contribuindo decisivamente para a melhoria dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Tecnologia Eletrotécnica Industrial e pós-graduação em Engenharia Elétrica, pela sua competência e destaque,
considerando que o professor Luigi cumpriu o volume de trabalho atribuído, não sendo nada diferente dos outros docentes em regime de dedicação exclusiva. Considerando o mecanismo de avaliação docente, indicam que o professor Luigi não gerou prejuízo à FAENG e à UFMS, e nem à sociedade brasileira. A sua saída extremamente danosa aos alunos, a FAENG e a UFMS. Tá? Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas este conselho se manifesta ao apoio e solicita que reconsidere a penalidade de demissão publicada. Só para vocês terem uma ideia, quem estava presente nessa reunião. Então, eu, no caso, como presidente em exercício, o coordenador do curso de mestrado em recursos naturais, coordenador do curso de mestrado em eficiência energética, coordenadora administrativa, coordenador do curso de engenharia de produção, coordenador do curso de tecnologia eletrotécnica industrial, coordenador do curso de arquitetura e urbanismo, coordenador do programa de pós-graduação em tecnologia ambientais, coordenador do curso de engenharia elétrica, coordenador do curso de técnico em saneamento, representante docente, coordenador do curso de construção e edifício, coordenadora do curso de geografia e representante dos técnicos administrativos. Essa solicitação que nós estamos fazendo de não à demissão não é o professor Edson, não é somente do conselho da FAENG, tá? Dos técnicos, mas eu acho assim que até uma marca interessante dessa administração é principalmente em relação ao que os alunos estão solicitando. Em nenhum momento nós estamos dizendo que não houve nenhuma transgressão, tá? Mas para nós, o recado que a gente está querendo dar, e eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque mostra muito bem qual que é a conduta desse professor, pelo menos com a nossa instituição, e se nós não formos ouvidos, como que se pode dar um parecer em relação a danos. Então, isso que eu queria deixar claro para todos os conselheiros, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor Edson. Professor Osmar. Jesus, desculpa, professor Jesus. Professor Jesus, depois o Lucivaldo e Carlos. Bom dia a todos e a todas. Eu só pediria que, por gentileza, a colega relatora traduzisse num português comum a todos o que ela quis dizer nas últimas palavras, que eu não entendi, como não sou da área. Você usou um termo técnico que eu não entendi. A conclusão do meu voto é no sentido de aplicar, entendendo que a conduta é típica, ou seja, que praticou a conduta violadora do artigo 10, do artigo 18 e também do 20, manter a decisão da reitoria e negar provimento ao recurso dele. Ok, obrigado. Lucivaldo, conselheiro Lucivaldo. Bem, ao professor Turini, que fala muito em governança, fala muito em gestão. Professor, até imagino, às vezes, a situação do ordenador de despesa chegar na situação de ter que assinar a portaria de demissão. Deve ser muito duro, às vezes, chegar nesse momento. Mas aqui, enquanto conselheiro da universidade, que eu ingressei no dia 13 de junho de 1980, até mais velhos que muitos aqui dentro, né, inclusive essa gurizada que está aqui hoje, sejam sempre bem-vindos ao espaço da universidade. Já vivi muita coisa aqui dentro dessa universidade e que, às vezes, por causa de um erro, a gente lá na frente paga muito caro. Não conheço o professor Luigi. Não conheço. Não sei o histórico de vida, tanto é que eu sou da área administrativa, ele sempre na área acadêmica. Não conheço. Mas eu não vi ainda, aqui, na história da universidade, uma manifestação igual foi colocada aqui agora, onde a representação quase que inteira
da faculdade se manifestou em favor a ele. Não vou questionar o erro que ele cometeu. Talvez um pouco de orientação jurídica ajudaria ele nessa hora. Mas eu acho que esses erros, gente, que a gente talvez cometa, tá, e talvez referendando esse erro aqui dentro do Conselho, ele ficaria muito ruim para a nossa universidade. Eu acho que ficaria muito mais ruim para o ensino que a nossa universidade está aplicando. Então, é o que eu quero pedir a cada conselheiro, que analise bem o que acabou de ser apresentado. Que, às vezes, um erro que a gente vai referendar aqui dentro pode ser um castigo muito grande, principalmente para nós que estamos aqui, que eu não sou da área acadêmica, mas compensação, eu estou aqui para dar toda a estrutura para o conhecimento desses alunos. Por isso eu peço a todos vocês que pensem bem nessa hora e que reconsiderem essa decisão tomada. Que eu acho que nós, enquanto os conselheiros, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande para você, com a universidade. Então, eu peço nesse momento que cada um pense, analise, mas vote com a consciência, sabendo que um erro não vai justificar o outro. E aí pegaremos o professor Luigi e depois conversaremos com ele para realmente orientá-lo de forma que funciona as normas internas da universidade. Obrigado, Lucivaldo. E reafirmo aqui a posição da administração pela governança, pela qualidade de ensino e pesquisa da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Carlos. Eu quero solicitar aos conselheiros a abertura da palavra ao professor Luiz. Eu estou inscrito. O professor Luiz está aqui? É que eu não conheço também. Tá? Professor, pode conduzir a palavra para ele? Autorizado? Eu só peço para não estender muito, que nós temos reunião do Conselho Universitário à tarde. Obrigado, professor. Tá joia. Muito obrigado a todos os conselheiros. Acho que é importante me ouvirem, né, já que posso ir na frente igual o professor Edson fez, né? Melhor. Obrigado. Bem, eu não sei se talvez os mais antigos possam afirmar melhor, mas provavelmente eu recebi a penalidade mais severa da história da UFMS. O ressarcimento junto com a demissão não se soma, ele se multiplica. Se só pedisse um ressarcimento, ele seria abatido 10% do meu salário todo mês. Sendo demitido, tem que pagar à vista. E o ressarcimento agrava a pena de demissão, porque se eu fosse demitido, eu ainda receberia indenizações das férias atrasadas, 90 dias de férias atrasadas. Mas, ao ser demitido, as minhas indenizações foram usadas para abater no ressarcimento. Então, meu último salário foi dia 10 de março, R$ 2.500. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar muito claro que eu não desejo atacar ninguém, nenhuma administração, nenhuma pró-reitoria, nem a reitoria. E eu sou contra a impunidade. Né? Se a punição for boa para a universidade, eu recebo ela de bom grado. Né? Aí a questão que eu levanto ela está sendo pensada no bem da universidade? Então, a primeira coisa que deveria ser feita, antes de abrir um processo contra o professor, seria ouvir os alunos, ouvir os professores, verificar se houve danos, aí abre um processo, verifica. Porque, ao não fazer isso, está violando também a Lei 8.112, no artigo 128. Bem, a minha vontade não é de fazer uma defesa jurídica. Todos nós temos uma boa noção do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. E até mesmo uma criança esperta e inteligente poderia provar facilmente que existe maldade numa decisão dessa. Com perguntas simples do tipo, a quem que ele prejudicou? O que ele fez para merecer isso? E os princípios jurídicos existem justamente para impedir isso. Atendeu parte da legalidade, mas e a proporcionalidade, a razoabilidade, a moralidade, e a imparcialidade? Tomaram uma decisão ignorando a opinião de todos os alunos, de todas as faculdades. Eu vou tomar uma decisão só com base no meu pensamento. Isso é imparcial? Foi extremamente imparcial. Para ser imparcial é justamente ao contrário. Ignoro o meu pensamento e ouço o pensamento do máximo de pessoas possíveis. Infelizmente, o que aconteceu comigo parece muito com o que acontecia na Inquisição da Idade Média.
Quantas pessoas de bem, né, foram levadas à fogueira por causa, dentro da legalidade, né, e homens se auto-justificando santos, dentro da legalidade, cometeram atrocidades. Grandes cientistas mortos porque pensavam um pouco diferente. Os cristãos no século I que foram mortos dentro da legalidade do Império Romano. Né, e Pilatos agiu dentro da legalidade também, correto dentro da legalidade. Queriam transformar ele em exemplo, talvez queiram me transformar em exemplo também. Mas não vai ser o mesmo exemplo daqueles que quiseram me atacar e condenar. Jesus foi um exemplo, mas um maior exemplo do amor de Deus pelo mundo. Os cristãos no século I também foram exemplos, né? Foram condenados e foram exemplos porque seguiram o princípio de Jesus, que era amar aqueles que vos perseguem e orar por eles. Né? Se realmente este conselho deseja manter esse tipo de penalidade, se eu tiver que sair da universidade ou começar a minha carreira, será que, independente do que, eu já estou com a penalidade, eu já vim aqui preparado para ser meu último discurso dentro da UFMS. O que eu peço aos conselheiros é que não desperdicem o meu sacrifício. Quem sou eu para me comparar com os mártires do passado? O que eu estou sofrendo aqui não é nada comparado às torturas e mortes. Graças a Deus no Brasil hoje não é permitido torturar nem matar, senão talvez eu teria virado churrasquinho já. Só que o que eu quero é que os conselheiros também sejam corajosos, ainda que não se reverta a minha penalidade. Né? Acham que devem manter, né? Mas não desperdicem o meu sacrifício. Né? Lutem para que o povo seja ouvido. Né? O povo brasileiro é que tem que ser o líder da universidade. Né? A pirâmide hierárquica deveria ser invertida. Né? Desde que eu entrei na universidade, esse foi o meu pensamento. O aluno é o meu chefe, eu vou fazer tudo o que ele achar melhor. E não, com todo respeito à hierarquia, com certeza não estou querendo motivar ninguém contra um motim ou uma rebelião, nada desse tipo. Eu quero motivar os servidores para que a gente tente transformar a universidade. Pode parecer utopia, mas eu ainda acredito que é possível transformar a universidade, né, que uns comecem a trabalhar pelos outros, uns se esforçar pelos outros, e não que fique essas histórias de um tentando perseguir o outro, um tentando derrubar o outro, tirar projetos porque um não gosta do outro por causa de inveja, coisas que eu via desde a época que eu era aluno. Agora imaginem um exemplo que os professores estão deixando. A demissão de um docente já é algo tão raro, todos nós fomos alunos algum dia, e a gente nas universidades federais, a gente sempre fica pensando, será que é possível o professor ser demitido? Acho até que é uma lenda, uma demissão de um professor. Que raro. E a primeira pergunta que as pessoas me fazem era, você dava aula? Você cumpria horário? Eu não vou ficar aqui falando sobre mim, porque é estranho eu ficar eu mesmo falando sobre mim. Eu agradeço o Edson, agradeço o apoio dos alunos que falaram sobre mim, mas quem não me conhece, se quiser conhecer sobre mim, é muito simples, é pelos frutos que se conhece a árvore. E se não tem dúvida sobre o tipo do professor que eu sou, imagine o impacto que isso vai ter. Após décadas de impunidade, de alunos reclamando, porque esse professor não sai, e nada acontece. E, de repente, surge a punição, a demissão. Agora está sendo feita justiça. Mas está acontecendo a demissão com o professor justamente o oposto do que aquilo que eles queriam. Eu não sou a favor de demissão de docentes, mesmo aqueles que não trabalham corretamente, né? Eu acho que toda instituição séria, ela valoriza os melhores profissionais e corrige os piores para que melhorem. Eu só encerro dizendo que a impunidade, ela gera, sim, insatisfação, gera desânimo das pessoas, porque não existe punição. Mas a punição exagerada de quem não deveria ter recebido punição desse tipo, ela vai gerar medo, vai gerar revolta, indignação e resistência. Então, talvez isso tenha sido bom, a minha penalidade. Me disseram, justo você, foi bom. Talvez se não tivesse sido eu, não geraria a mesma revolta. Né? E ainda que eu, repetindo, ainda que eu não volte à universidade, se pelo menos a minha punição servir para transformar ela e deixar essa universidade uma universidade melhor, já terá valido a pena. Agradeço, espero que eu tenha... se realmente acham que o que eu fiz é tão terrível assim, espero que eu possa
compensar e ser um exemplo para o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado, professor Luiz. Eu quero deixar em público a questão de que esse processo iniciou-se, um PAD, por encaminhamento da CGU, em 20 de maio de 2015. Então, foram alguns anos de interlocução, de conversa e diálogo, para que o processo tivesse fundamentado e por volta de 10 de novembro, ou seja, 2 dias quase depois da minha posse, eu e Camila, que chegou para uma decisão na reitoria. Tá? Então, é uma instrução de anos de vida de processo dentro da universidade. Quem que quer se manifestar? Professora Vera. De acordo, vamos tentar ser breve, pelo horário que nós temos reunião do Conselho à tarde, tá, professora Vera? Eu estou inscrito, professor. Agora... Você passou a palavra para ele. Não, eu pedi a palavra para ele. Você pode deixar a professora Vera primeiro, depois a questão da... Só para a gente... Eu acredito, de fato, que algumas questões precisam ser pensadas e bastante ponderadas. Quando o conselheiro fez uma ponderação aqui com relação às normas que estão sendo aprovadas, da quantidade de regulamentações, de prazos, procedimentos, que estão todos normatizados, pensando no princípio da legalidade, e eu argumentei aqui sobre a questão dos processos, da fluidez, do andamento da universidade, da forma como ela funciona, e que nós não conseguimos padronizar as ações humanas, nós não conseguimos. Eis aí um limite nosso, humano. Por mais que nós tenhamos a intenção e devemos primar por um princípio, e eu acredito que o princípio aqui seja a justiça, que seja a participação e o bem comum. Esse é o nosso princípio, é o que me move. A tomada de decisão realmente não é uma ação fácil. Eu acredito, de fato, que nós tenhamos que ponderar o princípio legal, mas nós sabemos que as leis, da forma como foram instituídas historicamente, nós temos leis que são relativas a determinados interesses. Por mais que exista uma tensão de dizer que não existe um princípio ideológico, político em leis, ela é política, ela é ideológica e ela serve a determinados interesses. Não podemos ser ingênuos em pensar dessa maneira, pensando de outra maneira. Nesse sentido, eu faço uma consideração com relação à exposição feita pelo professor Edson, da argumentação que ele apresenta da defesa da FAENG como faculdade que se posiciona em relação à decisão tomada, contrária à decisão tomada, em respeito à presença dos alunos aqui, que estão se manifestando apoio ao documento que nós recebemos, que manifesta apoio, não são poucos nomes que estão ali listados. O que eu considero com esse conselho é que exista, sim, uma análise do processo. E uma pergunta que eu faço aqui, não sei se posso fazer diretamente ao conselheiro ou ao representante da FAENG, professor Robert, se existiria alguma indicação de um atenuante para a questão mencionada. Existiu-se, o entendimento que eu tenho, que, pelo relato da professora Inês, a relatora do processo, que identificou, sim, irregularidade na ação do professor. Que existiu, sim, um tempo em que, uma lacuna de tempo e de uma ação, mas, de fato, não houve prejuízo à instituição, como bem observam os seus pares, aqueles que estão diretamente vinculados ao professor. Nesse sentido, eu penso, não é possível fazer um atenuante do que foi descolocado? Pensando num princípio, justamente, de uma ação que pode resultar num medo do professor, na ação do nosso trabalho docente, que cada vez mais tem se colocado como uma situação em que nós não temos mais possibilidade de agir fora de um outro pensamento que não seja um pensamento que não é o nosso. Não estou dizendo aqui de descumprir normas, não estou em nenhum momento dizendo isso, mas as leis, as normas, elas foram criadas por nós, homens, mulheres, né, gênero, como ser genérico. O que eu quero argumentar é justamente que existem possibilidades de pensar diferente, de argumentar, de rever processo. Uma ação persecutória, ações de medo, agir por imposição, é isso que nossa universidade quer? É que cada professor que ao desenvolver um projeto tenha ficado se mover pelo TCU, pela CGU, pela Advocacia Geral da União? É essa autonomia que a universidade precisa?
Que autonomia nós temos da ação docente? O que o erro pode apontar como crime, de fato? E o que a gente está julgando aqui? O crime? Não existe, desculpa. Eu acredito que existe um erro, mas não um crime. E eu acho que isso deveria ser considerado, desculpa assim a minha ingenuidade do ponto de vista legal, dentro do meu entendimento, mas eu acredito, sim, que nós devêssemos ponderar a decisão tomada. E pediria aí à parte interessada, ao professor Edson, especialmente, que se pronunciou, que apontasse uma forma que a gente pudesse atenuar essa pena. Professora Vivina. Deixa eu só a Vivina, depois você, Carlos. Eu, ouvindo a professora Inês, nos argumentos apontados, concordo com o que foi dito pela professora Vera, né? Você olhando o rigor da lei, o rigor está ali. Contudo, ouvindo o professor Edson, lendo aqui o que o Conselho de Faculdade colocou, a moção dos alunos, e como eu sou da área de educação, eu trabalho com formação, eu digo sempre isso, o concurso ele seleciona o que fez a melhor prova, o que deu a melhor aula, o que tem o melhor currículo, mas o caráter, difícil, a gente não consegue avaliar. E aí, quando o professor Edson apresenta ali, que eu não conhecia o professor, conheci agora, o tempo que ele acompanhou esse professor, ainda na condição de aluno, e em um curso de engenharia, que nós sabemos que tem uma disciplina lá chamada cálculo, que é o impeditivo da vida, da continuidade aí pela frente. E esse menino, tá, sempre esteve acima da média, sem nenhuma reprovação, até nesse terrível cálculo, e que, depois disso tudo, tem contribuído, sim, e em uma área que é fundamental para nós, as pesquisas, a extensão e o ensino, né? Porque nós trabalhamos com pessoas, então, numa sala de aula nunca pode faltar uma relação de respeito, e essa formação, porque se nós queremos formar, a gente sempre fala, uma sociedade melhor, um mundo melhor, mas nós formamos pessoas, são essas pessoas que poderão contribuir, sim, para que estas relações elas deixem de ser doentes, perniciosas, e nós possamos construir relações saudáveis. E eu acredito, sim, no poder dessa universidade, né? Eu sou daqui, filha daqui, professora daqui, e defendo, sim, essa universidade com pessoas cada vez melhores. E pelo que eu pude analisar, esse professor, ele se enquadra em uma pessoa de caráter. Errou, sim, não, né, mas crime não foi cometido. Então, a gente pensar também nos rigores aí dessa legislação. É Obrigado, isso. professora Vivina. Conselheiro Carlos. Bom, é importante nós entendermos algumas coisas. A ART é um atestado de responsabilidade técnica, não deixa de ser também um contrato de trabalho, né? Quem assina um RT está assinando a responsabilidade de uma obra, de qualquer coisa nesse sentido, e é um contrato de trabalho também. Nós estamos penalizando um professor que assinou um contrato e absolvemos o outro que assinou 10. Nós estamos condenando um professor que, historicamente, isso aconteceu antes do ingresso dele na universidade. Se nós formos entender, se a gente procurar o CREA, eu sou do CREA, eu entendo o CREA, como funciona, ele fez uma reforma de uma ART. Ele não fez uma nova obra. Tá? E o outro, 30 anos de universidade, fica tomando emprego dos acadêmicos, futuros profissionais. Esse tinha que ter consciência. Porque esse primeiro entrou na universidade e usa o nome da instituição para fazer trabalho fora. Isso juridicamente não aparece, ninguém vê isso. Nós somos cegos. Isso me perturbou, eu levantei 2 horas da manhã para ler esse processo. E nós não podemos cometer essa injustiça com esse professor. Porque se nós demitimos ele hoje, nós vamos ter que demitir os outros, que são mais graves a pena dos outros. Então, eu quero aqui, nesse momento, insistir com esse conselho para a gente não fazer essa penalidade, porque nós vamos errar mais uma vez. E talvez esse erro não tenha remédio.
E nós temos que, muitas vezes, é lamentável que na primeira reunião deste conselho, eu disse para a atual administração que determinado ato que essa administração produziu, que aqui a gente passasse a se produzir justiça pelo fim do autoritarismo. Tá? Isso seria autoritarismo. Nós penalizarmos um professor que ainda jovem, no nosso meio, não tinha toda a maturidade, não tinha que ter todo o conhecimento que nós temos. Se eu, por exemplo, eu assinei 6 RT o ano passado. Alguém abriu o processo contra mim, mas porque eu não tenho dedicação exclusiva? Ele vai abrir agora. Entendeu? Um RT também é uma coisa que se produz sentado ali em 5 minutos, à noite, de madrugada, a qualquer momento. Isso não significa que quem assinou um RT ou que assinou um contrato, ele estava lá se dedicando a esse contrato e deixou as obrigações dele aqui. Existe muita gente aqui que passa o dia inteiro no universidade sem fazer nada. Então, hoje, eu gostaria, inclusive, das pessoas que apoiam esse professor, que se levantasse agora, que eu quero conhecê-los. Quer dizer, será que está todo mundo errado? Eu acredito que não. Obrigado. Professor Wilson. Esse conselho é soberano e autoritarismo não é seguir o cumprimento legal. Bom dia a todos. Eu não tenho nenhum conhecimento do professor Luigi. É a primeira vez que eu estou vendo na minha vida. Então, não tenho nenhum conflito de interesse nesse processo. Eu vou falar um pouco como médico. Médico tem uma grande dificuldade de acertar a dose do remédio. Uma das coisas mais difíceis no direito é acertar a dosimetria da pena. E me parece que eu estou tratando uma gripe com a quimioterapia. Então, eu acho que o professor admite que errou. Me parece que a situação dele já está regularizada dentro da Lei 8.112. Eu estou com um pouco de medo dos meus colegas e meu mesmo. Todos nós temos empresa para atender convênio, porque hoje não aceito mais que a gente atenda como pessoa física. Daqui a pouco eu vou estar sendo processado por eu atender no meu consultório, tem uma empresa uniprofissional que o meu sócio sou eu, muitos de vocês aqui foram meus pacientes, ou esposa de vocês, então, alguns ficaram felizes, né? Mas é uma imposição legal que a lei não acompanhou. Houve uma mudança no nosso regime de trabalho que a lei não acompanhou. Então, eu acho que a gente precisa qualificar a pena. Existe uma nova norma que existe há pouco tempo agora na instituição, que é o termo de ajuste de conduta. E eu acho que qualquer decisão que a gente venha tomar aqui, senhores conselheiros, a gente vai ter um lado positivo e um lado negativo. Mas eu tenho a impressão que a demissão do professor vai ser mais prejudicial para a universidade. E como médico, a gente, quando fala assim, o paciente foi para o CTI, ele não está morrendo, ele está bem, eu tenho chance de salvar. Eu tenho que investir no cara que é bom. E essa é uma instituição de educação, ela não é uma instituição de punição. A punição precisa haver? Sim, precisa. Um termo de ajuste de conduta, ressarcimento dos erários públicos, se caso tenha sido comprovado o prejuízo para o erário público. É difícil falar em prejuízo para o erário público diante dessa situação no país que a gente vive, mas tudo bem. Vamos imaginar que esse seja o motivo. Então, a gente tem outras formas de se punir. Eu acho que deixar de cumprir a lei seria não punir diante do fato estabelecido. O que nós precisamos discutir aqui é o quanto nós vamos punir. Eu acho que nós estamos punindo 2 vezes. Quando você demite e também pede devolução para o erário público, eu estou dando 2 penas para o mesmo crime. Isso, por si, já é ilegal no Brasil. Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Se é que houve crime. Então, eu acho que o Conselho, em sendo soberano, professores, precisa tomar uma decisão que seja justa e profícua para a universidade. Ainda que
eu, pessoalmente, já declaro meu voto que eu sou contra a demissão. Acho que o professor não pode ser demitido. Acho que podemos escolher uma outra forma de punição que não prejudique a universidade, porque eu acho que a saída de um professor, como os colegas estão aqui dizendo, a unidade setorial está dizendo, é mais prejudicial para o FMS do que uma outra pena. Obrigado, professor. Professor Oswaldo. Vou ser rápido. A primeira coisa é que nós somos, eu represento os professores, né? Eu acho um excesso essa penalidade. Eu convivo no antigo CCBS, que era um centro extremamente grande. É vocabulário dos meus pares, infelizmente, dizer isso aqui para vocês. Eu não gosto de aluno, é chato da aula, blá, blá, blá. Aí eu chego aqui, vejo uma história de um professor que eu não conheço, primeira vez que eu vejo, e nós chegarmos numa situação dessa, né? Eu estou vendo para um outro lado. Para mim, que isso está sendo, lógico, eu tenho questões óbvias para falar isso aqui, é uma sinalização de um possível aprofundamento das questões da perseguição de professores dentro da instituição. Então, nós podemos até abrir esse precedente aqui dentro, dependendo do voto desse colegiado, né? Então, é muito importante que nós prestemos atenção nesse nosso voto que nós vamos dar aqui hoje, o tipo de professor que nós estamos punindo. Obrigado, professor Oswaldo. Vou passar... eu acho que vamos... Já o professor Edson se manifestou, o Luigi. Eu quero verificar a possibilidade do nosso assessor, José Carlos, pronunciar a fala final, que tudo passa por ele ali nos processos. Pode autorizar o José Carlos? Então, vamos votar. O José Carlos, ele pode se pronunciar. Quem é a favor dele se pronunciar, mantenha-se. Quem é contra, por favor, levante as mãos. Não, é que já foi tudo... Você quer... vou deixar o... Podemos conceder a palavra para o aluno falar? Brevemente, por favor. E depois para o José Carlos. Fala o nome. Oi, meu nome é Lucas. Rapidinho, assim, queria só dar um testemunho. Eu sou ex-aluno da faculdade, né? Minha relação... não tenho relação pessoal com o professor Luigi. Minha única relação com ele foi durante a graduação. Até a minha formatura veio... O final da minha graduação pegou o começo dele como professor, então eu tive aulas com ele enquanto voluntário ainda, né? Eu queria só ressaltar que, como o Edson disse, recentemente a gente teve um programa de mestrado fechado e nós corremos o risco, até na época que eu estava na graduação, de ter o curso de engenharia elétrica fechado por conta de más avaliações recorrentes, né? Então, assim, do ponto de vista, eu queria dar meu testemunho, do ponto de vista pedagógico, eu acho que é quase que um atentado ao curso de engenharia elétrica, né, nessa retomada que a gente está tendo agora de melhoria de ensino. Então, assim, gostaria também de vocês considerassem a palavra de um ex-aluno. Obrigadão, hein? Obrigado pelas palavras. José Carlos. Bem, só para esclarecer essa questão da diferença de penalidades aplicadas nesse mesmo processo em relação a outros envolvidos, outros docentes, é que especificamente sobre o caso do recorrente, o professor Luigi, ele exercia essa gerência em administração, os outros não tinham. Os outros responderam por terem assinado ARTs, mas eles não tinham gerência administrativa, daí essa diferença. E ela foi bem pontual, é nesse ponto que a Lei 8.112 prevê a punição. E uma outra coisa que eu não prestei atenção no relatório da professora Inês, da conselheira Inês, é que o recorrente levou esse caso para o âmbito judicial, tentou lá em caráter liminar o retorno
né, a suspensão dessa punição e não foi negado pela Justiça. Então, o processo continua correndo, mas ele não obteve esse benefício aí de retornar. Esses pontos que eu achei relevante para poder esclarecer. Não sei se tem mais alguma coisa que... Vamos colocar em votação o parecer da relatora, professora Inês, conselheira relatora. Novamente, o nosso assessor, o Elton, vai se pronunciar os nomes de baixo para cima, e cada conselheiro, eu solicito que se levante e fala que ou acompanha o voto da relatora, ou não concorda com o voto da relatora. Tá? Aí vai ter que passar pelos trâmites da Projur e vai encaminhar quais são as penalidades, porque aqui não dá para discutir agora. Nós não temos discussão e nem uma pauta jurídica de ver qual que é a penalidade. Tá? Nós vamos passar pelo conselho de que é contra o que a relatora colocou, que é no processo de demissão e a questão da devolução dos recursos ao erário público. Tá? Então, o que vai ser aprovado é isto. Tá? Não tem outra opção, porque tem que ter análise da Projur para ver o encaminhamento depois. Tá? Então, as pessoas, votação nominal, as pessoas se levantam, acompanham a relatora ou não acompanham a relatora. Tá? Recurso interposto é contra a exoneração na UFMS. Conselheira Tabata Flávia. Eu queria pedir um esclarecimento, porque eu não entendi. Se eu não acompanho o relator, eu voto favorável? Não, a relatora, o voto da relatora é que mantém a decisão de exoneração. Não tá? acompanho a relatora. Lucas Amaral Rocha. Diante dos fatos aqui apresentados, eu sou contra o parecer da relatora. Paulo Marcos Esselim. Não acompanho a relatora. Oswaldo Nunes Barbosa. Não acompanho a relatora. Lucivaldo Alves. Também não acompanho o voto da relatora. Carlos Simões Gonçalves. Não acompanho o voto da relatora. Wilson Ayashi. Por favor, de pé quem foi fazer o seu parecer. Não acompanho a relatora. Vivina Dias. Não acompanho a relatora. Vera Lúcia. Não acompanho a relatora, o voto da relatora. Conselheira Lia Moretti. Não acompanho a relatora. Não acompanho. Conselheiro Robert Schiavetto. Como representante da FAENG nesse Conselho Superior, considerando o Conselho da Faculdade, que se reuniu e discutiu esse assunto, e considerando que, por decisão unânime deste Conselho, manifestou-se pelo apoio à reconsideração da pena de demissão, voto contrariamente à relatora. Conselheiro Paulo Zarate. Eu não acompanho o voto da relatora. Conselheira Patrícia Sândalo. Não acompanho o voto da relatora. Conselheiro Osmar Jesus Macedo. Considerando as posições da FAENG, que conhece a situação mais de próxima, também não acompanho a posição da relatora.
Conselheira Ordália Alves. Considerando todas as exposições aqui feitas e considerando, acho que o princípio maior, que é o da humanidade, do resgate do valor humano, não acompanho, com todo o respeito a Ines, não acompanho o seu parecer. Conselheira Maria Lígia. Acompanho a relatora. Acompanha? Acompanho a relatora, considerando, inclusive, o meu primeiro voto de acompanhamento para a técnica Tereza Cristina. Conselheira Luciana Contreira. Eu não acompanho o parecer da relatora. Conselheiro Lincoln Carlos. Como membro do CEPAD, que fez parte dessa análise desses documentos, e conheço todo o processo, eu também não vou acompanhar, tendo em vista que realmente houve uma falha do nosso colega aqui, mas eu acho que a gente pode corrigir com uma penalidade um pouco menor. Conselheiro Kleber Augusto Gastaldi. Eu não acompanho o parecer da relatora, mas concordo com o colega Lincoln, né, que alguma outra providência deveria ser tomada, mas não a exoneração do servidor. Conselheiro José Carlos de Jesus Lopes. Considerando o exposto, e é uma situação, um problema, né, como nós a chamamos na administração pública, muito complexa. Estamos buscando uma contracultura, mas nós precisamos ainda acatar as possibilidades de melhoramento do ser humano. Nós estamos discutindo aqui que parece que está claro que houve sim uma falha, do qual eu, como ser humano e administrador e servidor público, eu sou altamente passivo de cometer falhas, e cometo, né? Mas não cometo crime, acredito eu. E o professor, acredito eu, né? E acredito que o colega, não conheço, ele cometeu falhas, que isso serve de aprendizado a todos nós, mas não é um crime. E em respeito também à colega professora Ines, uma excepcional colega da área, profissional da área, mas eu peço licença para discordar do voto dela e dou o meu parecer não favorável à proposta da relatora. Conselheiro Henrique Mongelli. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Fabrício de Oliveira. Eu não acompanho o voto da relatora. Conselheira Eliene Dias. Eu não acompanho o voto da relatora. Conselheira Doroteia de Fátima. Não acompanho o voto da relatora. Conselheiro Daniel Henrique. Considerando também as explanações aqui, também não acompanho o voto da relatora e sugiro uma punição mais branda. Conselheira Cláudia Carreira. Não acompanho o voto da relatora. Conselheiro Ari Claudionei. Ausente. Conselheira Andréia Cristina. Não acompanho o parecer da relatora. Conselheiro Albert Schiavetto. Eu não acompanho o voto da relatora. Conselheiro Aguinaldo Silva. Não acompanho o voto da relatora, mas tem que destacar que o servidor cometeu uma falha, deve ser punido, para que não se abra novos precedentes e não tivemos que passar por novas situações que se tornam tão constrangedoras como essa daqui, de pensar numa punição de um servidor, um colega de trabalho. Mas acho que não devemos permitir que novos precedentes aconteçam, e isso é uma responsabilidade de quem está na frente da direção, de coordenador de curso e também da participação de alunos. Sim. Contra a conselheira.
Conselheiro Amaury de Castro. Só complementando o que o professor Aguinaldo falou, eu acho que é acima, principalmente, especialmente, uma responsabilidade nossa. Eu também não compartilho do parecer da relatora, mas acredito que houve uma falha ética. Conselheiro Nalvo Franco. Eu acompanho o voto da relatora. Conselheiro Marcelo Fernandes. Peço licença para um minuto de palavra. Eu conheço o Luigi, acompanho a vida dele. Então, para mim, sim, tem conflito de interesse, mas eu tenho uma responsabilidade aqui como pró-reitor. Eu sou pró-reitor. Eu trabalho em prol da administração. E eu tenho convivido com o Turini há 6 meses. E eu dou testemunho aqui diante de vocês que eu não vi nenhum ato que desabonasse a lisura dele, o comprometimento com a instituição. Esse professor trabalha 15 horas por dia. Me responde e-mail à meia-noite, depois de 10 reuniões, me dando sugestão para a norma, para eu propor para o meu conselho. Então, assim, se esse conselho vê a decisão como exagerada, eu queria que vocês entendessem que a decisão exagerada não é dele. É uma decisão que veio correndo pelo processo, que juridicamente ela é defensável, mas é uma decisão muito dura e primeira na instituição. E recaiu sobre uma pessoa que aí digo de forma pessoal que não merece tomar uma punição tão severa no primeiro momento. Então, assim, o meu voto é com toda a reverência à minha função de pró-reitor e ao carinho que eu tenho pessoal pelo Turini. Eu voto contrário à minha colega Ines, mas entendendo tudo que está em jogo e agradecendo aqui pela maneira como foi conduzida. Conselheira Dulce Tristão. Conselheiro Cláudio César. Acompanho. Conselheira Carmen Borges. Eu não acompanho o voto da relatora. Conselheira Ana Rita Barbieri. Eu acompanho. Conselheira Camila Celeste. Vou pedir licença aqui também para fazer uma consideração ao professor, para dizer que em nenhum momento a administração agiu com qualquer interesse, ou como foi muitas vezes aqui, acho que quero parabenizar a exposição e a presença dos alunos, dos colegas, eu acho que isso faz parte da construção da universidade, mas dizer que toda ação, toda decisão foi tomada no princípio que seria com qualquer professor ou qualquer técnico, não existe essa diferença, tá, professor Luigi? Então, deixar bem claro isso, de coração muito aberto falo isso. Meu voto não vai definir, já está definido, mas até por consideração do trabalho que tem sido feito, eu acompanho a professora Ines. Então, como decisão do Conselho Diretor do item 14, o recurso interposto pelo servidor Luigi está deferido, de qualquer forma, está suspensa a exoneração e a cobrança, a exoneração colocada em pauta aqui. Ok? Então, está acatado o recurso do servidor Luigi Caloto Júnior. Item 15 da pauta, é o último item, é o recurso interposto pela servidora Silvia Maria Bonassi, pela cobrança de reposição ao erário, referente ao não cumprimento do contrato de afastamento para a pós-graduação. Relator é o professor Nalvo. Um minutinho só. Professor, vamos. Falar com fome. Está com fome. Bom, vamos lá. Prezados senhores conselheiros, trato o presente processo de restituição ao erário pela professora Silvia Maria Bonassi,
lotada no CEPAR, da quantia de R$ 241.631,06, apurada em julho de 2016, pelo descumprimento do contrato de afastamento 2012-21, celebrado com a FMS, com objeto específico de realizar, no período compreendido entre 2 de abril de 2012 a 1º de abril de 2014, o curso de pós-graduação em nível de doutorado em Engenharia Biomédica na Universidade Camilo Castelo Branco, Unicastelo, ao não concluir o curso. A decisão administrativa proferida pela então reitora foi pelo prosseguimento da cobrança, por entender que os argumentos, abre aspas, os argumentos da defesa e do recurso de primeira instância, PROGEP, não desoneram a recorrente de suas obrigações, por não se tratarem de casos fortuitos ou de força maior, de modo a justificar o descumprimento contratual. Assim, estando a defesa desprovida de elementos que possam justificar o descumprimento do contrato e a ausência de fato novo no recurso, deixe de acatá-lo. Com isto, acompanha a manifestação do coordenador de pós-graduação e a decisão do pró-reitor de gestão de pessoas e do trabalho e determina o prosseguimento da reposição ao erário em face da servidora Silvia Bani Bonassi. Fecha aspas. Bom, inconformada, a professora Silvia recorreu da decisão a este conselho, na reunião de março, alegando que firmou o contrato com a FMS para o afastamento nos termos da resolução 100/2001, que definia o prazo para conclusão em 36 meses para programas de doutorado, com direito à prorrogação que inicialmente fez contrato pelo prazo previsto de 24 meses. Que, fim do tempo previsto do seu contrato inicial, foi editada uma nova resolução, número 102 de 2013, que alterou os prazos previstos na resolução 100 de 2011, base de seu contrato, diminuindo, que logo no início do seu curso passou por problemas de saúde que ainda perduram, que a pesquisa ficou incompleta devido aos problemas de saúde e das variáveis encontradas que foram alterando seus trabalhos, ficou impossibilitada, assim, de dar término. Que pleiteou o direito adquirido para que prevalecesse o prazo estabelecido na Resolução 100/2011. Contudo, a Projur foi de parecer contrário, sem oferecer qualquer amparo legal para a decisão, que lhe foi concedido mais 6 meses de afastamento, que apesar de impossibilitada de cumprir os prazos pelos problemas enfrentados, não paralisou suas pesquisas nem de continuar matriculado no programa, que problemas de saúde a impediram de defender a tese de fevereiro-março de 2016, que os problemas de saúde enfrentados constituem caso fortuito, por terem sido natural, imprevisível e impossível de evitar. Ao final, pediu que fossem observados os ditames da lei e resoluções citadas, que fossem observados os documentos juntados, que fosse permitida a entrega dos documentos exigidos tão logo os tenha, a suspensão da devolução ao erário e que fossem aceitos os seus argumentos. Essa foi a argumentação da professora. Como relator do processo, eu requeri a retirada de pauta da reunião deste Conselho Diretor realizada no dia 21 de março de 2017, para melhor fundamentação e instrução, tanto junto à docente, quanto junto à instituição onde se deu o afastamento, além de levantamento mais detalhado acerca da atual situação do programa à época, março de 2017, assim como das expectativas de conclusão do curso. Até aquele momento, era de conhecimento apenas informal de que a recorrente ainda se encontrava vinculada ao programa, inclusive recebendo bolsa auxílio da CAPES, e que a Unicastelo havia sido vendida para outro grupo, sendo agora a Universidade Brasil, tendo como uma das consequências a troca de orientador. Após a retirada de pauta, realizei as seguintes diligências. 1. Contato telefônico com a recorrente para solicitar documentos. 2. Contato telefônico com a instituição Universidade Brasil. 3. Envio de e-mail à Universidade Brasil. 4. Envio de ofício à Universidade Brasil solicitando informar se a recorrente ainda se encontrava matriculada no programa de doutorado em Engenharia Biomédica, se existia um atestado de matrícula vigente e que, em caso afirmativo e com base no regulamento do programa, se existisse um prazo para a conclusão do referido curso. A diretora do campus de Paranaíba, por meio da CI número 53 de 2017, encaminhou a declaração emitida pela Universidade Brasil confirmando sua regular matrícula no referido programa, com início em setembro de 2011 e término previsto para agosto de 2017. Além disso, a recorrente enviou por e-mail os seguintes documentos. Uma tela de e-mail confirmando a vigência da Bolsa CAPES, chamado Programa PROSUP, até abril de 2017, comprovante de rendimento da CAPES 2016, solicitação de extensão de prazo sem data, cópia de resumo apresentado em congresso e boleto no valor de R$ 765,28 emitido em seu nome a favor da Universidade Brasil. Em uma segunda fase, a recorrente enviou os seguintes documentos. Cópia da ata da reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Brasil, realizado dia 30 de maio de 2017, onde decidiu-se pela reintegração de 10 alunos ao programa, incluindo a reintegração da recorrente. Destaca-se nesse documento que a reintegração condiciona-se à indicação pela coordenação do curso
de um orientador do corpo docente permanente do programa, ou, caso o aluno queira continuar sendo orientado pelo antigo orientador, que este assine uma declaração de professor voluntário para tal fim. Entregou também declaração não assinada pelo antigo orientador da recorrente, professor Renato Amaro Zangro, que, segundo a recorrente, não tem interesse em continuar o trabalho de orientação. Outro documento, solicitação feita pela recorrente à coordenação do programa e da designação de um novo orientador, dada a desistência do orientador anterior, incluindo a sugestão de 2 nomes, Ricardo Navarro e Lívia Garcia. E como último documento, a troca de mensagens entre a recorrente e o professor Ricardo Navarro, pedindo a este que a aceite como orientanda e sugerindo que tem condições de concluir o curso num prazo máximo de 90 dias. Este é o relatado. Agora passo a proceder o parecer. A declaração emitida pela Universidade do Brasil, datada de 20 de março de 2017, indica que a recorrente ainda se encontra matriculada no programa, com término previsto para o mês de agosto de 2017. Houve ainda confirmação de recebimento de bolsa da CAPES, ProSUP, com vigência até abril de 2017. Destaca-se que o programa CAPES ProSUP tem por objetivo apoiar discentes de programa de pós-graduação e estrito sensu oferecidos por instituições particulares de ensino superior mediante pagamento de taxas. Quando a existência do antigo orientador passa a ser, conforme cópia da ata da reunião do colegiado, obrigação do programa a designação de um novo orientador, que, pelo que consta nos documentos, ainda não foi efetivamente designado. Além disso, a recorrente sugere um prazo de 90 dias para a conclusão da tese. Dado que a recorrente ainda se encontra matriculada no programa, com prazo de conclusão previsto por ela de 90 dias, e dadas as circunstâncias envolvendo a troca da mantenedora e consequente troca de orientador, opino pelo deferimento da solicitação de suspensão de cobrança do erário até o dia 30 de outubro de 2017, como data limite para entrega dos documentos comprobatórios do termo do doutorado, com consequente arquivamento desse processo no caso de cumprimento. Se, contudo, a recorrente deixar de apresentar a referida documentação no prazo estabelecido, que se dê prosseguimento à cobrança após 30 de outubro. Esse é o meu parecer. Em discussão? Algum esclarecimento? Então, em votação, as pessoas... Isso aqui é nominal também, porque é um recurso interposto, tá? Então, nós vamos pedir para cada conselheiro que se levante, e a votação é acompanhar o voto do relator ou não acompanhar o voto do relator, como pronunciado pelo conselheiro. Tabata Flávia Ribeiro. Saiu. Lucas também. Lucas Amaral já saiu. Paulo Marcos Excelin. Sim. Conselheiro Oswaldo Nunes. Acompanho o relator. Conselheiro Lucivaldo Alves. Também acompanho o voto do relator. Conselheiro Carlos Simões. Acompanho o voto do relator. Conselheira Ines da Silva Félix. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Wilson Ayashi. Conselheira Vivina Dias. Que não está aqui. Acompanho o voto do relator. Conselheira Vera Lúcia. Acompanho o voto do relator. Conselheira Lia Moretti. Acompanho o voto. Conselheiro Robert Schiavetto. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Paulo Zarate. Acompanho o voto do relator. Conselheira Patrícia Sândalo. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Osmar Jesus. Acompanho também o voto do relator. Conselheira Ordália Alves. Acompanho o voto do relator. Conselheira Maria Lígia. Acompanho o voto do relator. Conselheira Luciana Contreira. Acompanho o parecer do relator. Conselheiro Lincoln Carlos. Acompanho o voto. Conselheiro Kleber Augusto.
Acompanho o voto do relator. Conselheiro José Carlos. Acompanho o voto. Conselheiro Henrique Mongeli. Acompanho o voto. Conselheiro Fabrício de Oliveira. Acompanho o voto. Conselheira Eliene Dias. Acompanho o voto. Conselheira Doroteia de Fátima. Acompanho o voto. Conselheiro Daniel Henrique. Acompanho o voto. Conselheira Cláudia Carreira. Acompanho o voto do relator. Conselheira Andréa Cristina. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Albert Schiavetto. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Aguinaldo Silva. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Amauri de Castro. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Marcelo Fernandes. Acompanho o voto do relator. Conselheira Dulce Tristão. Acompanho o voto do relator. Conselheiro Cláudio César. Acompanho. Conselheira Carmen Borges. Acompanho o voto do relator. Conselheira Ana Rita. Eu posso me abster, que eu estava indo atrás do RU para a gente almoçar? Não pode? Não pode. Eu não. Acompanho. Gente, mas isso é manada. Eu preferia me abster, porque vai ter almoço no RU. Conselheira Camila Celeste. Acompanho. Quantos? Então, o recurso interposto pela servidora Silvia Maria Bonassi foi acatado com as condições do prazo estipulado até outubro, 30 de outubro, para terminar o afastamento para o doutorado. Tá? Acabamos os itens da pauta. Assuntos diversos. Algumas considerações? Desculpa. Perdão. Tem o item 16, que é o expediente. A professora Vera é a nossa relatora. Ela vai fazer brevemente o relato. Obrigado, professora. Pouquinho de atenção só, a gente já finaliza. O processo refere-se aqui a uma solicitação do 1º Batalhão de Polícia Militar em relação à doação de cadeiras que estão sob a guarda do CCHS extinto, por isso mesmo Paulo aqui, né, ainda o CCHS não saiu de mim. Então, o 9º Batalhão, o 1º Batalhão teve conhecimento desse equipamento, desse material, está no Moreninho, e eles pediram essas cadeiras. As cadeiras foram retiradas do anfiteatro do CCHS e foram colocadas lá. Tem alguns anos que essas cadeiras estão lá, ninguém usa, algumas estão quebradas, eles querem essas, inclusive. E nós fizemos, então, a sessão, né, a concordância de doação, passou pelas instâncias da universidade, tem o parecer do pró-reitor de Administração e Infraestrutura, professor Cláudio, em que ele pede uma manifestação de interesse de unidades da universidade. Então, até cogitei a possibilidade de não apresentar esse processo, por solicitação não fazer a relatoria desse processo nessa reunião, nem incluir na pauta, considerando que pudesse haver interesse de outras unidades setoriais. Eu vou fazer, por sugestão também aqui do próprio Cláudio, de colocar em análise se tem alguma unidade setorial que tem interesse nessas cadeiras, que são de 3 conjugadas, né, são de 3. Se alguém tem interesse, inclusive nas quebradas, né, de ficar com esse patrimônio. Do contrário, meu parecer é favorável à doação. Em discussão. Ninguém quer, né? Professor Cláudio, fazer uma manifestação?
O meu despacho foi só de sugestão, viu, Vera? Então, como a unidade está querendo doar, e a gente está trabalhando muito com a cooperação entre todas as demais unidades, então era mais para se verificar se alguma outra unidade teria interesse em ter esse bem que é da UFMS. E não sendo assim, não tem problema nenhum fazer a doação. Professor Jesus. A sugestão é válida, mas eu, enquanto diretor, eu não tive essa informação que haveria essa possibilidade. Até para a gente saber cadeira, se lá nós temos também um auditório, se cabe, se é interessante ou não. Então, o que a professora Vera está colocando, a proposta é, em não tendo interesse e recurso para arrumar as cadeiras que são de teatro, se a gente pode fazer a doação para o 9º Batalhão. Então se não houver interesse, nós vamos trabalhar isso por esses dias. Uma semana, por exemplo, para isso. Eu verificar. E outros verificarem. Hã? Não, vamos votar nessa condição. Não, com a condição. Eu acho que cabe a PROAD junto com... Então, a lista de patrimônios, para não ter que passar de novo para outra reunião de conselho diretor. Em tendo interesse, faz a transferência do item para a unidade. Em não tendo interesse, a gente faz uma doação. É uma lista de equipamentos, de cadeiras que está no processo. Ok? Em discussão, algum esclarecimento a mais? Em votação, isso aqui não é nominal, não precisa ser nominal. Em votação, para acompanhar o voto da relatora, conselheira Vera, as pessoas que concordam permaneçam como estão. Aprovada a doação. Acabamos os itens de nossa pauta. Alguém tem algum assunto diverso para se manifestar? Não. Então, só para... Vamos. Só algum encaminhamento. Nós colocamos aqui na pauta, tem 4 comissões que criadas por deliberação de várias demandas, atualização do uso de veículo, isso são políticas institucionais. As comissões estão criadas, nós temos minutas de documentos para discutir para a próxima reunião. Gostaríamos de colocar isso para vocês, encaminhar para vocês, para fazer as considerações, para otimizar o nosso tempo e para dar mais publicidade em todo o processo daqui para frente. Então, assim, tendo a minuta, tem a comissão, tem uma minuta, vamos colocar à disposição dos conselheiros, façam as considerações e aí a gente finaliza o documento na reunião do Conselho Diretor, que fica mais fácil e mais dinâmico o nosso processo. Tá? E não tendo nada, declaro, então, encerrada a nossa reunião do Conselho Diretor. Nós temos o restaurante universitário para a gente almoçar, tá? Então, assim, todos estão convidados, cada um paga o seu, né? Mas é claro, no restaurante universitário. Vamos marcar para as... Podemos mudar para as 14h30? Pode mudar, Ero? Para 14h30? Então, assim, 14h30 a gente volta para a reunião do nosso Conselho Universitário. Muito obrigado, um beijo para vocês todos.